Olá, caro povo do Senai! Em algum momento de suas aulas de História ou Sociologia, vocês já devem ter escutado algo sobre a teoria política chamada liberalismo. No vídeo de hoje vamos aprender mais sobre o fundador dessa teoria política, John Locke, juntamente com outros de seus pensamentos sobre razão, religião e de como ele se opôs ao absolutismo. Tudo pronto? Então vamos lá! John Locke nasceu na aldeia de Somerset, em Ringtown, Inglaterra, no dia 29 de agosto de 1632. Filho de um advogado e capitão da cavalaria parlamentar, com 14 anos ingressou na Westminster, em Londres. Em 1652, entrou para o Christian Church College, Universidade de Oxford. Formou-se em 1656 e 2 anos mais tarde fez mestrado. Em 1660, foi nomeado professor da instituição, onde lecionou grego antigo e retórica. Durante algum tempo, Locke estudou a filosofia racionalista e Descartes, onde lhe despertou interesse pela teoria do conhecimento. Em 1667, tornou-se secretário de Lord Ashley Cooper, chanceler da Inglaterra e futuro conde de Shaftesbury, época em que desenvolveu sua teoria do liberalismo político, e se interessou cada vez mais pela discussão filosóficas e científicas. Em 1668, Locke tornou-se membro da Academia Científica na Sociedade Real de Londres, onde realizou diversas pesquisas. Foi amigo e colaborador do cientista Robert Boyle. Como sua especialidade era a medicina, ele manteve relações com importantes cientistas da época, entre eles Isaac Newton. Entre 1675 e 1679, residiu na França, em missão diplomática. Ao retornar à Inglaterra, deparou-se com problemas políticos decorrentes da sucessão de Carlos II. Adversário do absolutismo monárquico da Inglaterra e de Carlos II e James II, em 1683, por defender o parlamentarismo, John Locke foi obrigado a se refugiar nos Países Baixos, onde permaneceu durante 5 anos. Em 1689, depois da Revolução Gloriosa, Guilherme Orange foi coroado como Guilherme III, tendo que aceitar a Declaração dos Direitos, apresentada pelo Parlamento, com base no sistema de monarquia constitucional a qual Locke ajudou a redigir. John Locke questionou o racionalismo cartesiano, que afirma a existência de ideias inatas. No lugar desse inatismo, o filósofo inglês defendeu que o conhecimento provinha essencialmente da experiência sensorial do homem. Foi Locke que afirmou a ser a mente humana uma fábula rasa, uma lousa, uma folha em branco. Depois, com experiência sensorial, dados são fornecidos à mente, havendo produção de ideias simples. Dos estudos dessas ideias conjugadas às novas e repentinas experiências, o homem pode formar ideias complexas. E como chegar a essas ideias complexas? Diferente dos racionalistas, que afirmam a dedução como meio de atingir o conhecimento, os empiricistas defendiam a indução. As leis, os princípios poderiam ser formulados com o método indutivo, que consiste em comparar dados fornecidos pela experiência sensível, ideias simples, de tal modo que se percebam recorrências e repetições. Qual é a diferença fundamental entre a indução, defendida pelos empiricistas, e a dedução, método utilizado pelos racionalistas? São dois caminhos epistemológicos opostos. A indução parte da experiência para chegar à formulação complexa. A dedução parte da teoria para o conhecimento dos casos. Daí, grandes confrontações filosóficas do período se encontram entre racionalistas, cujo maior representante foi René Descartes. John Locke afirmou que a razão não é raciocínio silígico, muito comum na lista racionalista da Europa continental. A razão é constituída de duas partes. A primeira diz respeito à indagação sobre as coisas que conhecemos com certeza, e a segunda é a investigação sobre as proposições sensatas na prática, as quais, embora não tenham condições da certeza, possuem a probabilidade a seu favor. A razão emerge da experiência humana, da especulação indagativa e das experiências concretas. No caso da proposição sentidas na prática e do seu caráter probabilístico, Locke apresenta dois motivos à aceitação da razão: a conformidade com a nossa experiência ou do seu testemunho da experiência dos outros. A capacidade de comunicação de experiências e, por consequência, de ideias está associado ao desenvolvimento da linguagem, e é esta que permite a reflexão e a realização do conhecimento na mente humana. Contudo, o pensamento anterior à linguagem e está a formalização do pensamento, uma exigência dele para sintetizar a experiência do mundo sensível. Para Locke, experiência pode ser de dois tipos: externa, da qual derivam ideias simples como extensão, movimento e imagem, e reflexiva, ou seja, associada à nossa sensibilidade em relação ao mundo. Estas também eram ideias simples, como prazer, dor, etc. Tanto a experiência externa quanto a interna, reflexiva, dizem a respeito à provocação das coisas, do mundo e da relação do homem. Nesse sentido, todas as coisas possuem qualidades que têm o poder de despertar ideias no ser humano. Extensão e movimentos correspondem a qualidades intrínsecas e denominadas por Locke como qualidades primárias, as quais geram ideias simples do homem. Outras qualidades chamadas de secundárias provocam sensações no homem de forma reflexiva, entre elas sabor, cor, textura, sonoridade, etc. O conhecimento é resultado na percepção da concordância ou discordância de ideias. A discordância produz a certeza e a discordância
ignorância impedia a afirmação enganosa do mundo. Todos esses conhecimentos estaria logicamente ancorado na experiência sensível. Locke defendia a liberdade intelectual e tolerância. Foi precursor de muitas ideias liberais que só floresceram durante o Iluminismo francês no século XVII. Para Locke, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Afirmava que, para assegurar um Estado de direito, os representantes do povo deveriam promulgar as leis e o rei ou o governo executá-las. Foi o primeiro a apresentar o princípio da divisão de três poderes, segundo o qual o poder do Estado se divide entre três instituições distintas. Quando Locke escreveu os dois tratados sobre o governo, a sua principal obra de filosofia política tinha dois objetivos: refutar a doutrina do direito divino dos reis e do absolutismo régio, como sido apresentado no livro de Robert Filmer, Patrística, assim como criar uma teoria que conciliasse a liberdade dos cidadãos com a manutenção da ordem política. A teoria de Filmer sobre a soberania absoluta de Adão e dos reis quanto descendentes do primeiro homem perdeu qualquer interesse e o argumento de Locke tornou-se padrão. Defendeu o poder absoluto dos reis, mantém o estado natural entre o soberano e o súdito no seu relacionamento mútuo. As doutrinas apresentadas no segundo tratado tornaram-se a base da filosofia política e social durante gerações. Para Locke, o trabalho é a origem da justificação da propriedade. O contrato ou o consentimento é a base do governo e da fixação dos seus limites, sendo que as duas doutrinas se baseiam na interdependência de pessoas enquanto indivíduo. O estado natural não conhece o governo, mas nele, assim como na sociedade política, os homens estão sujeitos às regras da moral, que não é mais do que a lei de Deus. Os homens nascem livres com os mesmos direitos, e o que quer que o homem é para sua utilização. Ou, em princípio, era assim que era na sociedade primitiva, em que havia o suficiente para todos, e a terra inteira era América. Locke defendia que, quando a humanidade se multiplicou e a terra se tornou insuficiente para todos, foram necessárias regras para além das criadas pela lei moral da natureza, mas a origem do governo não se baseia nessa necessidade econômica, mas noutra causa. A lei moral é sempre válida, mas não é necessariamente mantida para sempre. Na sociedade natural, todo homem tem o mesmo direito de punir um transgressor. De fato, a sociedade civil nasce quando, para a melhor administração da justiça, os habitantes acordam entre si delegar essas funções a determinados funcionários. Assim, o governo é instituído por meio de um contrato social, sendo os seus poderes limitados, envolvendo obrigações recíprocas, sendo que essas obrigações podem ser modificadas ou revogadas pela autoridade que as conferiu. Uma explicação que introduza uma visão histórica só será realizada por Montesquieu. John Locke foi fundador do liberalismo e a crença nos princípios da liberdade e igualdade. As revoluções na América do Norte e na França no início do século XVIII tinham como base ideias liberais. Revoluções com participantes populares levaram à criação da república baseada nos princípios liberais, progressistas naquela época. O liberalismo econômico ganhou contornos definitivos com o economista escocês Adam Smith, considerado o criador do liberalismo econômico. Em sua obra, A Riqueza das Nações, mostrava a divisão do trabalho como elemento essencial para o crescimento da produção de mercado. Esse modelo dependia da livre concorrência, favorecia o empresário a ampliação de produção, buscando novas técnicas. Isso favorecia a lei natural da oferta e procura, viabilizando o sucesso econômico geral e a prosperidade a todos. Depois de Adam Smith, o econômico inglês David Ricardo foi o maior representante da escola liberal, também chamada clássica, originada da Inglaterra. Na obra Princípios de Economia Política e Tribução, Ricardo desenvolveu a teoria do valor do trabalho. Nela, ela defendia na lei ferrária dos salários, segundo o qual o preço da força do trabalho seria sempre equivalente ao mínimo necessário à subsistência do trabalhador. Em oposição ao mercantilismo, devido à Revolução Industrial, o liberalismo clássico solidificou-se no século XIX, constituindo a ideologia predominante na sociedade ocidental. Com a rápida expansão do capitalismo, o liberalismo assumiu formas distintas, valorizadas diferentemente em cada país. No Brasil, um dos partidos que mais defendia o liberalismo foi a União Democrática Nacional, surgida em 1945. Então é isso, eu espero que vocês tenham aprendido algo sobre John Locke e liberalismo nesse vídeo. Não se esqueçam de passar álcool em gel e lavar as mãos. Beijos, tchau!